E agora, mais uma aula da Home University. Sua casa, sua universidade. Bem, você está na Home University, sua casa, sua universidade. Nesta aula que compreende a história do cristianismo, vamos entender por que Roma está hospedando o Vaticano. Por que o Vaticano, que é a sede da Igreja Católica, está ali hospedando a direção geral da Igreja Católica. Quando eu falo cristianismo, eu abranjo a todo aspecto do cristianismo. Não foi só a Igreja Católica. No paralelo, nós temos a Igreja Copta, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Armênia, a Igreja Celta. A Católica é uma delas. Por muito tempo, a história contou que foi a mãe de todas, a maior não foi. Ela é uma igreja paralela. Mas de maior expressão, porque ela teve um grande envolvimento bélico e político com as nações e com os países e os reis e rainhas. Muito bem. O Vaticano, então, é tido hoje como a sede central da Igreja Católica. Por que chama-se Vaticano e por que está situado em Roma? Por que não foi em outro lugar? Foi em Roma. Vamos entender agora isso aqui. No tempo de Nero, no ano 64 até 68, ano da sua morte, vai haver uma perseguição muito grande aos cristãos em Roma. Segundo a tradição, Pedro foi morto em Roma. Não temos na Bíblia, pelo menos, nenhum argumento bíblico que ateste para o fato de que Pedro foi morto em Roma. Que ele foi morto, foi. Mas a tradição, ou seja, os pais apostólicos, os escritores primeiros, escreveram, deixaram documentos apontando que Pedro teria sido martirizado em Roma. E também crucificado de cabeça para baixo. Quando ele soube que ia ser crucificado, porque era apenas capital romana, ele disse: não posso ter o mesmo privilégio de ser crucificado como meu Senhor. Me crucifique de cabeça para baixo. Isso aí é uma tradição romana. Ou seja, tradição da Igreja Católica, tradição dos escritos e dos históricos, e aí vai. Mas o Vaticano está naquele lugar porque foi o local onde Pedro foi martirizado. Roma, se você não sabe, ela é construída em cima de 7 colinas. Uma das colinas é a colina do Vaticanus. Vaticanus é um nome etrusco. Etrusco era uma língua que se falava naquela época, muitos séculos, muitos anos antes de Roma. Para se ter uma ideia, quem povoou a Itália foram os povos do mar, entre eles os italiotas e também os etruscos, que falavam esse idioma. Esse idioma está extinto hoje, mas a palavra Vaticanus vem do etrusco, que significa vidente ou adivinho. Como Roma tem 7 colinas, uma delas é o Vaticanus, aonde Nero tinha um circo, que ele fazia as apresentações e depois para as mortes dos cristãos. Não que Nero trabalhava em circo, mas o circo daquela época era um local onde havia lutas, tal, o pessoal vinha e brigava, e haviam vários, um deles no Vaticano, aonde Pedro foi martirizado, segundo a história. E ao ser martirizado ali, Roma então, o Império Católico Romano vai ser construído no mesmo local em homenagem a Pedro. E aí torna-se Vaticano. Também na língua etrusca, ou no costume daquele povo, havia um deus ali também chamado Vagitanus, que era o deus que despertava as crianças quando nascia e chorava. Ali também foi a casa dos videntes. Aquele local era usado para hospedar os videntes, os vaticanos. Bom, talvez a igreja viu nisso uma proximidade com vidente, profeta, essas coisas, e colocou o nome de Pedro lá, o nome Vaticanos, no lugar que Pedro morreu. É só para você ter uma ideia da consciência porque foi escolhido o local para se construir ali o Vaticano, que hoje é um estado independente que tem 440 hectares de extensão. É um estado muito pequeno, onde o Papa é o Senhor mor de todo mundo ali, daquelas pessoas que moram e são embaixo da sua liderança. Próxima aula poderemos falar
sobre quando começou Roma, quem construiu, aliás, Vaticanos. Por enquanto ficamos por aqui. Não se esqueça, Home University, sua casa, sua universidade. Atenção! Esta aula continua no próximo bloco.